O tema da nossa mensagem dessa noite é por que muitos se decepcionam com o Evangelho. O nosso textual está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. João 18, 36. A você que está nos assistindo pela internet, nós agradecemos a sua participação. Eu sou o pastor Louri Tchaikovsky. Estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Pavuna, em Angra dos Reis. E eu peço a você a sua gentileza de se inscrever no nosso canal. Você pode colocar o Pastor Louri, L-O-W-R-Y, ou a Igreja Sem Paredes, com S. E após se inscrever, por gentileza também, deixe o seu like, compartilhe e ative o sininho das notificações. O nosso tema, por que muitos se decepcionam com o Evangelho. Textuário João 18, 36. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém. Meus amados, infelizmente nos tempos de hoje, há muitas falas nas igrejas que não passam de mecanismos contundentes de ostentação. Para quê? Para ludibriar, enganar e iludir as pessoas. Trata-se de eloquência vazia, de uma retórica repleta de presunção, de engano, de mentira, abjeta, imunda. São falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, alcateia de anticristos, lobos devoradores que tentam de todas as maneiras a subversão do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, buscando despertar nos crentes o desejo e o apego a este mundo caído e profano. Jesus ele deixa bem claro nessa fala: o meu reino não é deste mundo. E o prêmio da soberana vocação que diz a palavra de Deus é a vocação da salvação em Jesus Cristo. É a vocação para nós habitarmos no céu com Jesus, morar na Nova Jerusalém. E o crente precisa aprender a gostar do céu. Infelizmente, uma boa parte das pregações, das mensagens que ouvimos, são sempre de se apegar ao mundo. E você vai comer o melhor dessa terra, e você vai ter isso, vai ter aquilo, e você vai prosperar. Declare, receba isso, eu profetizo bênção material sobre você. É só isso. E nós estamos vendo crente sem caráter, crente mentiroso, crente que moralmente falando é uma vergonha a conduta, o comportamento. Por quê? Porque não tem existido educação cristã em boa parte das igrejas ditas cristãs. Muito pelo contrário. É gente que se aproveita do Evangelho para enriquecer, se aproveita do Evangelho para crescer politicamente, para vários fins, menos para transmitir a palavra da vida. E só quem tem vida é Jesus Cristo. A palavra da salvação em Cristo Jesus. A salvação da condenação eterna. Informar, alertar o crente que ele tem que ter nojo do pecado e que ele tem que buscar a santidade de Deus para a sua vida, custe o que custar. Infelizmente, isso não tem dado muito ibope. E por isso mesmo, muitas das mensagens são mais para massagear o ego das pessoas.
para ensinar as pessoas a serem cada vez mais egoístas, cada vez mais egocêntricas e não cristocêntricas. Isto é o oposto do verdadeiro evangelho. E onde é que está esse verdadeiro evangelho? Está na Bíblia. É só pregar. Mas curiosamente, as passagens que Jesus nos ensina, a parábola das 10 virgens e muitas outras mensagens de Cristo Jesus, nos estimulando a termos esperança nele, porque um dia vai haver o arrebatamento da igreja e nós vamos habitar para sempre com Jesus, até a eternidade. Ah, pastor, e quando acabar a eternidade, então acabou. Não, eternidade não tem fim. Isso é muito importante, irmãos, para nós entendermos o verdadeiro significado da nossa fé. E observe o título da nossa mensagem: porque muitos se decepcionam com o Evangelho. É porque pregam outro ou outros evangelhos. Então Jesus aqui estava diante de Pilatos, e ao ser inquirido, ele diz a Pilatos, ao ser questionado: o meu reino não é deste mundo. E aí, nós vamos vendo, amados, que realmente é preciso pôr um basta, dar um fim nessa coisa que estão querendo apresentar como se evangelho fosse. Não, você vai ter riqueza, eu profetizo sobre a sua vida. Profetiza, quem está mandando profetizar? É a tua carne, cidadão? Ou é Deus? Você sai profetizando: vou dar uma palavra profética, vou ter um culto profético, vou fazer uma dança profética. Quando Deus nem falou e nem deu autorização a ninguém para dizer que ele venha falando ou tenha falado alguma dessas coisas. No livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14, a palavra de Deus nos diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. O crente está em busca de uma cidade futura. Nós não conhecemos, não existe cartão postal, não existe fotos dessa cidade na internet, ninguém sabe, mas nós cremos, porque o nosso Deus, Ele nos prometeu. E ficam com uma pregação com tal de filho da promessa. Você é filho da promessa. Declare que você vai receber porque você é filho da promessa. A única promessa efetiva, real do Evangelho é a salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna. O resto é circunstancial. Você tem riqueza hoje? Pode ter? Pode. Você não pode se apegar a essa riqueza material. Só que riqueza você tem hoje, amanhã você não tem. Hoje você está muito bem, amanhã você pode estar num dia mal. Isso faz parte da nossa vida aqui nessa terra. Ainda no livro de Hebreus, agora no capítulo 12, versículo do 22 ao 24, olha o que a palavra de Deus nos fala sobre a Jerusalém celestial. Hebreus 12, do 22 ao 24. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esse chegaste aqui, irmãos, o autor do livro de Hebreus, ele está dizendo aos cristãos: nós chegamos pela fé, nós cremos que estaremos lá. E aos muitos milhares de anjos, olha que coisa linda, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, ou seja, daqueles que
por nada trocaram a sua salvação. Daqueles que por absolutamente nada trocaram Jesus, muito pelo contrário, perseveraram na fé, que estão inscritos nos céus, os nomes dos salvos estão inscritos no livro da vida, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por que você passa tribulação, dificuldade aqui na terra? Porque Deus, Ele vai te aperfeiçoando, dia após dia. A santidade dele na sua vida vai aumentando. Ah, pastor, estou passando por uma prova. Continue firme na fé. O vento vai passar, e lá na frente você vai ter uma bonança. E ainda que não tenha, a sua fé em Jesus ameniza e muito qualquer tribulação, qualquer dificuldade que você venha passando. E conclui no 24: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Quanto mais nós nos apegamos a este mundo, irmãos, nós temos uma tendência a amar o pecado. Ah, eu posso fazer isso, não tem nada a ver. É sempre assim, não tem nada a ver. O importante é meu coração, o que eu estou fazendo, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O que você fala tem a ver. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, cheio de Cristo, cheio da palavra de Deus, as palavras da sua boca, que saírem da sua boca, serão palavras de bênção. Você não vai estar amaldiçoando seu filho, amaldiçoando seus pais, amaldiçoando seus irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, é muito importante, queridos, nós entendermos o que está havendo neste momento no planeta Terra. Falamos aqui na semana passada sobre a relativização do mal. O mal não é tão mal assim, até que ele é bonzinho. A bruxaria, tem a bruxaria, tem a magia branca, magia negra, né? Magia branca é boazinha, é bruxaria, é maligno. Se não tem parte com Deus, tem parte com quem? Com o diabo. É o oposto. Não existe meio termo. Não tem uma religiãozinha mais ou menos. Ou você está pela fé ligado a Jesus, e aí você tem que abandonar o pecado e tomar uma decisão de ser um crente de verdade, de ser um cristão autêntico, e não ficar em cima do muro. Porque o que se passa na televisão, nas novelas, em tudo, na internet, é todo mundo em cima do muro. Aí nós estamos postando essa pregação aqui na internet. Se passar de 20 minutos, alguns já vão torcer a tromba. Se chegar a 1 hora então, eu nem vou ver. É pastor falando, nem vou ver. Então vai fazer dancinha do TikTok. Fica na sua dancinha. Amados, o momento é muito sério. Tudo que está acontecendo no mundo. Se busca o controle das pessoas. Se busca tirar Deus da vida das pessoas. Colocar o Estado, os governos, como provedores das famílias. E somente isso. Ao passo que a Bíblia nos ensina que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Jeová Jirê, é o Deus da provisão. Então, nós temos que nos apegar a Jesus cada vez mais. Há muito engano, há muito cântico de sereia, aquela cantilena, boazinha, bonitinha. Parece, mas não é. São lobos em pele de cordeiro. E muitos são pregadores, outros são cantores. Estão cantando músicas gospel que nada tem a ver com a Bíblia. Só tem o título de gospel, porque é um mercado que infelizmente alguns cantores passaram a dominar. Agora olha bem a letra das músicas desses cantores que se dizem evangélicos. Vê se tem alguma fundamentação bíblica. Vê se exalta a pessoa de Jesus.
Vê se glorifica o nome do Senhor. Infelizmente, uma boa parte dessas músicas não. E aí nós chegamos em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O seu corpo, se você é de Jesus, você foi comprado pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Você não se pertence mais, você pertence a Ele. Ih, pastor, então eu quero então a devolução. Eu vou fazer aqui, ligar lá para o serviço de atendimento ao cliente e vou pedir devolução. Eu quero minha independência, eu não quero depender de ninguém nem de Jesus. Você é livre, você pode depender de quem você quiser. Não quero crer em nada, não creia, você é livre. Agora você tem que aprender que qualquer outro caminho que não seja Jesus Cristo e o seu Evangelho, a palavra de Deus, não vai te levar para o céu. É isso que você tem que entender. Independentemente de tradições, de coisas históricas, a verdade que liberta é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, nada mais. Ah, mas tem um filósofo, tem um Khalil Gibran, tem não sei quem, tem muita gente, e apresentam um monte de coisa, parece até uma feirinha. Você chega na feira, tem um monte de barraquinha diferente. Agora, você tem que tomar a sua decisão, você tem que fazer a sua escolha. E eu, como pastor, eu estou nessa noite procurando te dar ferramentas, instrumentos, para que você tenha, para que você tome a sua melhor decisão, e não uma decisão qualquer. E no versículo 2 de Romanos 12 diz, presta atenção, isso é muito importante: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Quando a gente estuda a etimologia, a origem da palavra conformar, ela vem do latim conformar, que tem o sentido de dar forma a algo, tomar a forma de algo. Então, não vos conformeis com este mundo significa não tome a forma desse mundo, não aceite o que este mundo lhe impõe, não se acomode com narrativas, com a ideologia que este mundo quer lhe impor. O mundo é mentiroso. Quando ele quer convencer alguém, ele chega e diz: pesquisadores descobriram que isso. Mas o mundo não diz pesquisadores de onde, quando. Essa pesquisa, ela abrangeu quantas pessoas, de quantas cidades, de quantos países diferentes. E eles jogam aquilo ali como verdade absoluta, seja no jornal da televisão, seja na internet, seja onde for. Então nós temos que ter muita cautela, irmão, porque nem tudo que parece é. Uma coisa interessante, quando a gente vai lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, capítulo 4, melhor dizendo, versículos 8, 9 e 10, a gente vê o diabo oferecendo a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas Jesus rejeita o diabo, ele rejeitou Satanás e ordenou: vai-te, Satanás, ou seja, vai embora, diabo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aqui o diabo, diz a Bíblia, ele não ofereceu um reino de um país, de uma nação, ele ofereceu todos os reinos do mundo, todos os reinos do mundo, e a glória desses reinos, a riqueza, o nome, o esplendor, o brilho. Ofereceu todos os reinos do mundo a Jesus. Mas Jesus
responde dizendo: vai-te, Satanás, vai embora daqui, diabo, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Existem muitos reinos, existem muitas religiões e a glória delas. Qual que você está seguindo? Qual que você quer seguir? Você pode seguir o que você quiser, como eu disse anteriormente. Agora, você quer ir para o céu, só existe o caminho, não é um, porque tem outros caminhos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa escolha, queridos, tem que ser com muita convicção. É algo lá de dentro do nosso coração. Não é uma escolha: eu vou, minha mãe está indo, aí eu vou também, meu vizinho. Não, não vai pela cabeça dos outros, que você não é piolho e nem casca. Vá pela tua cabeça, pelo teu coração. Se você detesta Jesus, uma vez uma criatura ficou me incomodando, e eu cheguei para essa criatura e falei: olha só, fulano, você quer ir para o inferno? Você vai, você é livre. Você quer morar com o diabo, abraçar ele, beijar ele? Você é livre. Deus não vai te impedir, porque Deus espera de nós uma resposta em amor. Amor é sentimento voluntário. Ah, pastor, eu vi isso, o senhor falou isso numa outra pregação. Falei em várias e vou continuar dizendo. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Guardar mandamentos significa guardar o conhecimento das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Não há outra maneira de você agradar o coração de Deus. Porque Jesus, quando Ele ora por nós, igreja do Senhor, lá em João capítulo 17, Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus ali estava orando ao Pai por nós, a Deus Pai. Em João 17, do versículo 14 ao 17, Jesus diz assim, sobre a questão do mundo, para ficar bem claro, tá, irmão? Dei-lhes a tua palavra. Isso é Jesus falando com Deus Pai. E o mundo, dei-lhes a tua palavra. Deu a palavra a quem? A nós, igreja do Senhor. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Se você é crente, você não é do mundo. O que você está fazendo, xeretando aqui? Parece rato de esgoto. Quer andar na lama, na sujeira, no pecado? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Agora olha que coisa interessante. Jesus diz: não peço que os tires do mundo. A quem? Nós. Jesus não pediu ao Pai: tira eles do mundo logo, Pai, estão sofrendo muito. Não. Ele falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A oração do Pai Nosso. E não os deixeis cair em tentação. Não nos deixeis, melhor dizendo. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós vamos ficar aqui neste mundo, porque Jesus não nos tirou desse mundo. Nós não somos desse mundo. Quem é do mundo odeia quem é crente. Odeia quem é crente. A gente não se julga melhor do que ninguém. Mas isso gera no íntimo um complexo de inferioridade. É impressionante isso. Então, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E Jesus está dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vai vir tentação sobre nós aqui nessa vida? Muitas vezes. Agora nós vamos resistir firmes na fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Não é assim? O importante é ter fé. Tenha fé na seleção brasileira. Olha o vexame aí. Ano passado, final do ano passado. Você bota a tua fé em um monte de coisa, em agiota, em bandido, em vagabundo. Por que você não bota a tua fé em Cristo? Está esperando o quê? E Jesus conclui:
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, a preocupação de Jesus com cada um de nós somos ovelhas dele. Eu, apesar de ser pastor dessa igreja, mas, em primeiro lugar, eu sou ovelha do Senhor, como vocês, meus irmãos. Então, todos nós dependemos de tudo, para tudo, de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. E aí alguém pode pensar assim, bom, se nós não somos desse mundo, como é que nós vamos viver aqui? Como é que nós vamos viver no mundo, se nós não somos desse mundo? Eu dizia hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, eu já estive em países, alguns próximos aqui ao Brasil, fazendo fronteira, outros mais longe, mais distantes. E quando você está numa terra estranha, é muito ruim a sensação. Você se sente, mesmo que você domine aquela língua, aquele idioma, você se sente sem chão. É como assim, a gente está na nossa casa, está na nossa cozinha, você quer abrir a geladeira, quer tomar uma água, quer pegar uma fruta, sei lá, um biscoito, alguma coisa. Você está na sua casa, você tem liberdade. Agora, quando você está na casa dos outros é diferente. Assim também é quando nós, brasileiros, vamos para outros países. Há muitos que vendem um sonho, mas é só um sonho, é uma ilusão. Ah, mas fulano de tal foi para tal país e se deu muito bem. Quantos se deram muito bem além de fulano de tal? Você tem que questionar. E uma coisa que nós, como cristãos, como crentes, nós temos que aprender é que esse mundo, o planeta Terra, não é o nosso mundo verdadeiro. O nosso mundo verdadeiro é a Nova Jerusalém. Ah, mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos trabalhar. Quem tem que estudar, vai estudar. Quem tem que educar filhos, vai educar filhos. Quem tem que ser educado pelos pais, vai ser educado em obediência aos seus pais. Nós vamos viver aqui normalmente. Só que nós não vamos viver como ímpios. Nós vamos ter, primeira coisa, a nossa honra pessoal, a nossa dignidade, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. A gente não pode ficar se metendo em imbróglio, em falcatrua, em negociata, passando a perna nos outros, se envolvendo com coisas ilegais, ilícitas. Não. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E a luz tem que ser colocada em lugares altos. Não pode botar a luz lá embaixo. Não, ela tem que iluminar. É a luz de quem que brilha em nossas vidas? A luz do sol da justiça, que é Jesus Cristo. A luz de Jesus, ela reflete em nós. E as pessoas podem então ver Cristo em nós, por intermédio das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa honestidade. Ah, aquela pessoa está lá na igreja, mas eu conheço muito bem, foi na igreja semana passada. Calma, espera. Deus vai trabalhar na vida da pessoa. Agora, cabe à igreja, cabe à liderança daquela igreja, promover a educação cristã, ensinando a Bíblia, sempre, 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 sempre. Pregação não é performance, mensagem de púlpito não é brilhantismo de pregador. Jogar esse orgulho barato, nojento fora. Para subir aqui, primeira coisa, tem que se despir de si mesmo, do seu eu, do seu ego, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua soberba. É como João Batista disse, importa que Jesus, ele cresça e que eu diminua. Assim também nós podemos falar nos dias de hoje, que nós diminuamos e que o Senhor em nós cresça cada vez mais.
Então, voltando à pergunta, se não somos desse mundo, como viveremos nele? Primeiro ponto, são 3 pontos que eu quero abordar aqui: viver da fé. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. O justo, quem é o justo? É o justificado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, na cruz que ele derramou o seu sangue e morreu naquela cruz por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então o justo viverá da fé em Jesus Cristo. Segundo ponto, agradar a Deus. Mas pastor, como é que eu vou agradar a Deus? O que eu faço? Eu vou levar um presente? Como é que eu vou fazer? A Bíblia responde: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos deixar isso aqui bem claro? Sem fé ninguém agrada a Deus. Mas sem fé em quem? Em Jesus. Porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia, primeiro, que Deus existe. Não adianta você crer no Deus do teu vizinho, do irmão bênção, da irmã profetisa, do pastor não sei quem, não. Você vai crer no seu Deus. Jesus se relaciona conosco tete a tete, 1 a 1. Hoje essas crianças são pequeninas, amanhã essas crianças vão crescer, mas desde pequenos eles já têm que aprender a se relacionarem com Jesus, a orarem, a crerem que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? É o que dá galardão. Galardão, será um galão de gasolina, um galão de água? Galardão, gente, é prêmio. O Senhor nos dá prêmios. O prêmio da soberana vocação. Que vocação? De viver para Jesus, de ter a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E qual é esse prêmio? É a vida eterna, é morar na Nova Jerusalém. Terceiro ponto, a fé é a conexão com Jesus Cristo para a nossa salvação da condenação eterna. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como assim? Pela graça sois salvos. Tem 2 momentos aqui que nós precisamos entender. A graça de Deus é a manifestação suprema, poderosíssima do amor de Deus pelo homem. Então a graça de Deus é por esta graça, por esse supremo, infinito amor, que nós somos salvos em Cristo Jesus. E Deus, Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Isso é Jesus falando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, por nós, por amor a nós. Então a nossa fé tem que estar em Jesus. Ah, mas eu vou esperar a graça passar por mim, eu não vou fazer nada. Você tem que fazer. Existe uma atitude sua que só você pode tomar. Não adianta fazer procuração para advogado, para pessoa da sua família. É você. A salvação é individual, é pessoal. E você sim tem que abrir o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, eu creio em Ti como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. E eu me arrependo de todos os meus pecados. Esse passo o homem tem que dar. Deus não dá pelo homem, a outra pessoa não dá pelo outro. Não, essa decisão é pessoal, personalíssima, individual. Agora, a partir do momento que você faz isso, você vai estar conectado com o Senhor eternamente. E Jesus diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora.
Jesus não fica trocando de ovelha. Ah, quero você hoje, não, eu não quero não. Não, vem aqui, semana que vem. Não, não quero mais, não. Você se tornou uma ovelha de Jesus, você será ovelha de Jesus. Agora, cabe a você, como diz a Bíblia, ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então você tem que caminhar em fidelidade a Deus. E por fim, queridos, eu quero fazer aqui uma leitura aqui na nossa conclusão, que dá de novo no livro de Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 32 ao 37, que diz assim, presta atenção, eu vou ler bem pausadamente, tá? Explicando, essa é a conclusão da nossa mensagem, preste atenção. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Aqui o autor do livro de Hebreus está se referindo a um grupo de crentes que receberam a Cristo e foram provados, passaram por muitas aflições. E continua no versículo 33. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupérios. O que é vitupério? É ser insultado, humilhado, afrontado. Fostes feitos espetáculos com vitupério e tribulações. O que é a tribulação? Martírio, tortura, aflição, agonia, angústia, dor, tormento, infelicidade. Isso é tribulação. Então esse grupo de crentes, que aqui não fica definido exatamente quem era, mas se pressupõe que eram crentes da igreja primitiva, então eles passaram por humilhações e por toda sorte de torturas, angústias e tormentos. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque outras pessoas também passaram por esses sofrimentos. E no 34, agora preste atenção aqui, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens. Sabe o que é expoliação, amado? É ter os seus bens arrancados, roubados, expropriados, tirados à força. Então essas pessoas perderam os seus bens, sabendo que em vós... Agora olha o contraste, olha as pregações de hoje. Declare, receba, Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, eis que te digo, e por aí vai. Se fosse verdade, ok, mas infelizmente é tudo da carne. E além do mais, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, irmãos, é muito mais importante do que qualquer bem material. Ah, é pecado o crente ter um carro, ter uma casa? Não, não é. Mas o seu coração não pode estar nessas coisas. Continuando o autor, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Os bens materiais aqui da terra passam, mas no céu os nossos bens serão permanentes. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, ou seja, a confiança que nós temos em Jesus vai trazer para nós um grande prêmio, uma grande premiação. Como é que vai ser isso na prática, pastor? Não sei, a Bíblia não diz exatamente, mas ela fala aqui, um avultado galardão, um volumoso, um grandioso prêmio, é o que nós iremos receber do nosso Senhor. Porque necessitais, agora olha aqui, ó, necessitais de paciência. Crente tem paciência? Não, né? Quer tudo para ontem, parece até criança às vezes. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa. Que promessa é essa? Exatamente de morar na Nova Jerusalém com Jesus. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Observem, amados, Deus fala ainda um pouquinho de tempo, e tudo isso vai acontecer. Ah, será que eu vou morrer amanhã? Não necessariamente, mas o arrebatamento pode chegar daqui a alguns segundos, alguns minutos, e a igreja vai subir e encontrar com Jesus nos ares. E esse deve ser o nosso grande sonho, morar eternamente na Jerusalém celestial. Então, como conclusão, podemos concluir que muitos se decepcionam com o Evangelho porque são carnais e desprezam o conhecimento bíblico. Olha a importância de nós conhecermos a Bíblia. A Bíblia precisa, olhem aqui, a Bíblia precisa ser estudada, entendida e praticada. Estudar, entender, compreender naturalmente e praticar, colocar em prática. O que não quer dizer que teremos que sofrer o tempo todo. Teremos vários momentos de alegria e contentamento aqui nessa terra, mas é claro, aqui você não está sofrendo 24 horas do seu dia. Pelo menos aqui no Brasil, pelo menos nesse tempo presente. Pode ser que mudem as coisas e se inicie uma perseguição contra a igreja, pode ser, mas não iniciou. Em outros países já existe. Em outros países, em muitos países, aliás, os crentes são perseguidos, são presos, torturados e mortos. Mas aqui ainda não. Todavia, a nossa fé em Jesus Cristo sempre trará para nós a felicidade de sermos salvos, a felicidade do salvo, a alegria do salvo, independentemente das circunstâncias e situações que vivemos, quer sejam boas ou ruins. Então, independentemente, irmãos, de situação que você possa estar passando, seja de enfermidade, seja de dificuldade financeira, seja de decepção na sua vida conjugal, emocional, enfim, independentemente de qualquer circunstância. Ah, já decidi, vou entrar em depressão a partir de amanhã, ou a partir de hoje, meia-noite. Por quê? Por que você vai entrar em depressão? Você está dentro do reino de Deus. Você tem Jesus, o sol da justiça, a luz que alumia todo homem, escreveu o apóstolo João. Você tem luz, gente. Por que você vai se abater? Você está abatido? Está abatida? Confie em Deus. Coloca a sua esperança no Senhor. Ele é poderoso para te livrar. Há um louvor muito antigo, que ele dizia assim: quem pode me livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te salvar. Confia no Senhor. Coloca a tua confiança no Senhor. E essas oscilações que acontecem na nossa vida aqui na terra são normais. São normais. Às vezes até você vê com vizinhos, pessoas conhecidas. Puxa, ainda ontem fulana de tal estava na festa com o filho e hoje de manhã teve um infarto e morreu. Ou aconteceu um acidente, ou enfim. Agora, o nosso coração não pode estar cheio de temor, cheio de incerteza, porque a fé em Jesus, ela joga fora a incerteza. A fé em Cristo Jesus, ela joga fora a insegurança. Então, nós todos, Igreja do Senhor, como bons soldados de Cristo que somos, nós devemos marchar. Como Deus falou com o povo de Israel lá no Antigo Testamento: diga ao povo de Israel que marche. Então continue marchando, continue caminhando, com seus olhos sempre em Jesus. O dia está ruim, vai passar. Haverá dias melhores. Confie em Deus e Ele te sustentará. Amém, queridos?
Que Deus abençoe ricamente você e a sua família. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus.